Esta é a minha oficina, e assim como a sua oficina, ela é uma extensão do Criador que trabalha aqui. Uma ferramenta especial. Diferente das comuns, sua oficina evolui com você, permitindo aprender e aprimorar habilidades e melhorar seu trabalho em madeira. Ferramentas mudam, são atualizadas ou substituídas, então o armazenamento da oficina precisa ser adaptado ou descartado. Uau, fiz parecer uma verdadeira oficina paradisíaca, não fiz? A realidade? Na verdade, a situação é diferente e por isso fiz este vídeo. Me dá um segundo para me livrar disso. Vou mostrar para vocês a realidade do meu problema de armazenamento de ferramentas. Olha, eu tenho brocas aqui, também tenho brocas aqui dentro e tenho brocas aqui desse lado. Minhas serras estão aqui e também tenho algumas aqui, o que é engraçado. E eu mencionei que minhas brocas estão aqui, mas adivinha onde está a furadeira? Bem, as furadeiras estão aqui. Por que não estariam? Forço as brocas aqui e elas odeiam sair, atacando meus dedos sempre. Eu tenho cola aqui, mas também tenho acessórios de cola lá do outro lado. Brocas, 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 brocas. Tem que haver um jeito melhor. Eu vou encontrar hoje. E o problema que aconteceu aqui é simples. Eu fiz o que todos nós fazemos, comprei ferramentas demais e não as guardei direito. Solução. Hoje vamos montar o armário de ferramentas mais eficiente e versátil que consigo imaginar. Pela primeira vez, teremos planos detalhados para quem quiser construir esse armário. Interessados podem acessar o link do site na descrição. Veja uma prévia das mais de 250 ferramentas que pretendo incluir. Melhor começarmos a construir agora. Para aqueles que me conhecem bem, não comecem a arrancar suas paredes de French cleat de raiva. Vou explicar meus motivos para construir esse armário em breve e vou contar o que o torna diferente da maioria dos outros armários que vocês já viram. Vou mostrar toda a construção. Mas como as partes mais divertidas estão no final, talvez eu não aborreça vocês com todos os detalhes ou com as partes mais conhecidas. Como eu começo todo o projeto de compensado do lado de fora, com meu guia de serra para iniciantes e serra circular, eu tenho um sistema, não é o único jeito, mas funciona para mim. Faço o corte bruto nas dimensões com a serra circular, deixando cerca de 7 milímetros a mais do que as dimensões finais, e depois finalizo dentro de casa na serra de bancada, serra. Faço isso por dois motivos. Consigo um melhor acabamento com a serra de bancada e maior consistência nas dimensões. Alerta de spoiler. Depois vou mostrar que uma dessas razões está errada, mas o sistema funciona com um pequeno ajuste. Fiz mudanças nesta oficina que talvez só me animem. Coloquei minha lâmina de 60 dentes para compensado na serra de bancada. E eu tenho um saco novo para o extrator de pó e 2 filtros novos para minha máscara. Eu te disse que era empolgante, mas por que agora? Bem, os 2 últimos eu venho adiando há semanas já. Chega um momento em que construir vira a desculpa para se ajudar. Então vamos entrar para os cortes finais e lembre-se, durante toda essa construção, a ordem das operações é fundamental. Quanto menos mover a guia da serra de bancada, maior a precisão. Ambos os lados de cada peça cortada precisam de atenção para melhores resultados. Então, estou usando o lado mais reto para correr primeiro ao longo da guia e vou apenas tirar 2 milímetros do lado oposto. Com a guia ajustada, passo a borda aparada e finalizo. Mas a ordem das operações, como eu disse, é simplesmente aparar todas as peças primeiro. Só então mover a guia para a dimensão final e cortar todas as peças dessa largura de uma vez só. Pode parecer que estou sendo exigente com a guia da serra de bancada, mas quando monta tudo e apoia a mão perfeitamente em cima, faz diferença. Você está se dando todas as chances de fazer um bom trabalho. O mesmo vale quando você está cortando essas peças no comprimento. Seu esquadro de meia esquadria, ou se você tiver uma serra de meia esquadria, pode usar isso, ou até mesmo uma serra circular com um esquadro de velocidade. Uso o esquadro de meia esquadria e coloco blocos de parada, mas sempre confiro se está calibrado. E para fazer isso, basta verificar se ainda está a 90 graus em relação à sua lâmina, e também conferir se a sua lâmina está ajustada a 90 graus na sua serra de bancada. Assim, ao cortar e montar as peças, você terá mais chance de obter uma caixa bem quadrada.
No fim, tudo o que fazemos são caixas. Se usar um batente na guia da serra de bancada, certifique-se de que seja pequeno. Assim a peça passa pelo batente antes de chegar à lâmina. Isso vai evitar qualquer aperto, e enquanto tudo isso é cortado, eu preciso falar sobre o elefante na sala. Por que estou construindo um armário para armazenamento? Eu sou um cara do French Clit, certo? Bem sim, eu sou esse cara por todos os motivos que já falei nos vídeos anteriores. Mas há um momento em que eficiência e praticidade prevalecem. Eu disse antes, somos muito diferentes como fazedores. Se perguntar a 100 fazedores sobre o método favorito de guardar ferramentas, terá respostas bem apaixonadas. Cada pessoa tem certeza de que está certa, mas a verdade honesta é que tudo funciona. Então, em que ponto estamos da construção? Vamos conferir com o LifeMark. O que eu tenho na bancada na minha frente é o tamanho da unidade que vamos fazer. Esta é a peça traseira, que ficará na parede com portas saindo. Primeiro, vamos juntar tudo. Parafusos de furo oculto são bons aqui, eles são rápidos e absolutamente perfeitos para esse tipo de trabalho, mas você vai vê-los. Optei por juntas simples, uni-las com cola e reforçarei com um parafuso tampado. Preciso embutir um painel traseiro na caixa agora. Prefiro a serra de bancada por ser mais rápida, mas gosto da ideia da tupia. Marceneiros, segurem os comentários durante os cortes. Sei que embutir o painel traseiro meia polegada o deixará nivelado. Isso vai significar que o suporte francês que prende isso à parede não vai permitir que o armário fique bem alinhado e encostado na parede. Isso é intencional. Se nivelar, não cabe na minha parede com suporte francês. Deixando o suporte um pouco para fora, posso usar se precisar. Vou fazer alguns rasgos para a prateleira, tanto para dar resistência quanto utilidade. Não sei se expliquei bem o que quero, então vamos lá. Recentemente, assisti a um vídeo do Bourbon Moth, e ele fez um armário muito bonito para suas brocas Forstner. As duas portas se encaixavam no próprio armário e ficaram muito legais. Isso me fez pensar em tudo o que preciso colocar neste aqui e em como eu poderia fazer isso agora. Armários comuns são só caixas com portas e geralmente não aproveitam bem o espaço. Isso me fez lembrar dos armários de ferramentas de madeira maciça. Muitos fazem isso para planas manuais e outras ferramentas, criando portas para guardar estiletes, calibradores e formões. Um local único para todas as ferramentas manuais do marceneiro foi minha inspiração para este projeto. Porém, não é para meus planas manuais, pois prefiro deixá-los no carrossel. Tenho muitos itens pequenos que sempre perco nas gavetas e gasto muito tempo procurando. Por isso dividi o espaço em 4 partes menores, fixando a caixa traseira na parede e o restante preso a ela. É exatamente por isso que estou tentando tornar essa parte o mais resistente possível, mas ao mesmo tempo sem deixá-la muito pesada. Bela contradição, né? Cola, parafusos e boas buchas já bastam. O painel traseiro e reforços extras vão deixá-lo ainda mais firme. Como disse, alinhar bem a parte de trás é essencial, pois servirá de referência para montar o restante. Nem todos vão gostar desse design, alguns acharão exagerado. Aposto nisso. Sei que muitos vão dizer que não é o melhor jeito de guardar ferramentas, mas é o meu jeito. Enquanto construía o projeto, pensei em como fazedores, todos nós somos diferentes, desde a nossa preferência de armazenamento até o nosso nível de habilidade e como usamos isso. Todos parecemos ter algumas características em comum. Vou explicar. Qualquer um pode criar com qualquer material, seja madeira, metal ou cerâmica. Fazer não garante ser bom, só fazer direito. Assim, qualquer jeito pode virar uma série de conquistas. E eu acho que é isso que nos prende, de certa forma ficamos viciados. Eu confesso, sou muito viciado. Simplesmente sou viciado na sensação de dopamina ao terminar um projeto. Na verdade, quero ir um passo além, eu até apresso um projeto só para chegar ao final e sentir essa sensação. Mesmo causando mais estresse e reduzindo o padrão do acabamento, aquela sensação após apertar o último parafuso e finalizar o acabamento é única. A sensação permanece, independente do fim. O que me surpreende é perceber que o projeto é totalmente irrelevante. O que você constrói não afeta a sensação. Para mim não afeta. Eu poderia fazer uma caixa simples, ou esta oficina, concluir a etapa final e sentir a mesma sensação.
Eu nunca soube disso sobre mim antes de me tornar um fazedor. Mas também existem sensações durante a construção. Essas são as que você pode perder. Eu não imaginava quantos erros cometeria ao aprender, nem como melhoraria ao corrigi-los. Por exemplo, quando cortei os sulcos da prateleira errado e não esperava que o rebaixo do painel traseiro ficasse visível. Ou quando eu achei que poderia parafusar e tampar a prateleira, mas eu tinha feito o sulco ali e percebi que não tinha madeira suficiente para tudo isso. E aí me dei conta de que essas correções também trazem suas consequências. Soluções fáceis, como colocar uma cavilha até o final na prateleira, coloca a cavilha e aceita a consequência. Agora entendo porque todos somos viciados nesse hobby. Pena termos que discutir sobre qual armazenamento é melhor, mas ao menos concordamos em algo, mesmo que não seja o painel perfurado. Acho que vou receber alguns comentários. Sinto que chegou a hora de rever LifeMark, pois é aqui que a visão se realiza ou fracassa. Beleza, essa foi a primeira etapa concluída e com certeza você vai concordar que não parece grande coisa. Mas não se preocupe, isso aqui são as fundações sobre as quais vamos construir tudo. Isso aqui é metade do armário e normalmente você só colocaria uma porta no gabinete. Como não é profundo, usaremos as outras peças cortadas para fazer o outro lado. Vamos criar duas portas profundas, afastadas do gabinete e divididas ao meio. E como eu não sou muito bom em medir direito, vamos tirar medidas referenciais da própria carcaça, porque assim, com sorte, não tem como dar errado. Ah, e se você está se perguntando, até agora para chegar a esse estágio, você está olhando para cerca de 4 horas e meia de trabalho. Ou pelo menos foi o que eu levei, então se você levou um dia, tudo bem. Se você gostou, ótimo, vamos seguir. Acho que tem madeira demais e muito peso, o que me preocupa. Então, enquanto estou construindo, metade do meu cérebro está agora trabalhando duro para encontrar maneiras de fixar isso na parede e fixar bem. De qualquer forma, eu não sei se outras pessoas sentem isso, mas quando estou fazendo armazenamento para a oficina, não só quero praticar habilidades com as quais ainda não estou familiarizado, mas também preciso que o projeto me inspire, que seja interessante por algum motivo e não apenas algo mundano. E tudo isso levou a algumas das próximas decisões. Se eu quisesse facilitar, abriria as portas e criaria outro compartimento como uma mala. Mas Mark quis mais e resolveu transformar cada porta em áreas de 3 andares. E para fazer isso, eu preciso lembrar da ordem das operações de novo, porque o encaixe para o painel do meio é vital aqui, e esse painel precisa fazer parte da colagem. Também precisa ser um encaixe bem justo, já que pretendo usar ele para suportar um bom peso, e só para dificultar um pouco mais, por questões de peso, não posso usar nada mais grosso do que este, compensado de 1/4 de polegada ou 6 milímetros que eu tenho aqui. Sem contar a profundidade do espaço. Então o segundo dia terminou com um teste para ver se tudo estava alinhado e encaixado direitinho. E não se preocupe, para manter a sanidade vou aceitar uma diferença de 2 a 3 milímetros no total. E vou chamar a próxima parte dessa construção de opcional. Mas devo dizer que daqui para frente foi a parte mais divertida desse projeto para mim. Compensado parafusado e colado é ótimo, mas nada supera usar restos de madeira de youtuber para aprimorar um projeto. Eu poderia dizer que sobrou isso de outro projeto e que estava sobrando. Mas, na verdade, isso aqui é um belo pedaço de sapile. E embora pareça exagerado e um desperdício usar isso nesse projeto, eu vou usar mesmo assim. Já disse isso antes, e aqui está meu raciocínio. Vocês vão olhar para isso e eu também. E isso já é motivo suficiente para eu torná-lo o mais atraente possível. Não se preocupem, usei muitos retalhos de sapile que guardei para o interior. Falarei mais sobre isso depois. Antes, um pouco de fita de borda caseira. Vou confessar, muitos cortes que fiz antes no compensado lascaram. Vou explicar o motivo. Coloquei uma lâmina especial de dentes finos na serra de bancada e estava animado, pois o corte ficou ótimo. Compensado barato tem lâmina fina, quase como papel, fácil de lascar. Não importa a lâmina, isso sempre acontece. Ou seja, só se eu tivesse feito um insert de 0 folga para minha serra, o que não fiz, poderia ter evitado esse lascamento. Então, esse armário não vai ser apenas útil, mas também vai servir como um lembrete para fazer os pequenos trabalhos, especialmente quando esses pequenos trabalhos têm um efeito tão grande em vários projetos. Ah, e eu preciso desse vídeo para me lembrar de comprar mais fita azul.
Eu não faço ideia de onde foi parar tudo isso. Algumas dicas rápidas. Quando for fazer esse tipo de fita de borda, é sempre melhor alinhar a fita com a face interna, deixando qualquer excesso para o lado de fora. Assim fica muito mais fácil aplainar e deixar nivelado. Sempre inclino as últimas passadas do formão para evitar marcar o compensado. E assim tudo corre bem. Nivele o último milímetro e, se lascar, cole facilmente de volta. Cola instantânea tem ajudado marceneiros medianos há décadas. Agora, para um show barato de mímica, só preciso dizer que ainda não colocarei as dobradiças e vou equipar o interior para as ferramentas. Agora, vamos para a terceira área de armazenamento de cada porta, mesmo sabendo que só há duas até o momento. Não se preocupe, não vou mostrar todos os detalhes. Confesso que me diverti muito aqui. Então, a melhor maneira que posso mostrar isso para você é fazendo um tour pelo armário inteiro no final, para te mostrar tudo sem ficar muito cansativo, sabe? Sem tantos detalhes a ponto de passar da sua hora de dormir, só o suficiente para mostrar meu raciocínio. Cada sessão foi projetada pensando em uma área específica de ferramentas. Esta aqui é usada principalmente para brocas. Não se preocupe, sei que há outros tipos e chegarei lá. Alguns suportes foram perfurados, outros feitos para minha ferramenta ficar em cima. Considere o espaço necessário para cada suporte e para retirar a ferramenta, deixando espaço suficiente para ambos. Esta é a porta 1. O resto verá no final. Preciso trabalhar na terceira área de armazenamento, que quase falhou no início. A terceira área de armazenamento usa outra porta com dobradiças fixadas na ponta do compensado. Funciona em porta leve, mas não para o peso desta. O ideal é usar fita de borda de madeira maciça, mais grossa, garantindo firmeza aos parafusos. Desde que comecei a trabalhar com dobradiças na marcenaria, tem sido um verdadeiro sofrimento, especialmente quando tento fazer todo o trabalho do começo ao fim só com o formão. Então, pela primeira vez, vou usar uma tupia para remover a maior parte do excesso primeiro. Por que nunca fiz isso antes? É bem mais fácil. Dica rápida: alinhe os furos começando por uma extremidade com a broca autocentrante. Faça o primeiro furo, mas não os 3 ainda. Coloque um parafuso, alinhe a dobradiça e faça os próximos furos para garantir o alinhamento perfeito. Aqui vai um segredo. Marquei onde embutir as dobradiças no compensado usando a tupia, do mesmo jeito. Lembrei que é um projeto de oficina, então não precisa disso. Dei sorte, minhas portas encaixaram perfeitamente, sem ajustes. Eu esqueci que tinha deixado aquela parte ali e aquela parte... Bem, na verdade a última foi de propósito. Às vezes eu gosto de fazer o último corte o mais tarde possível, só, sabe, caso eu cometa um dos meus erros habituais. Agora voltamos à diversão e à terceira parte do armazenamento. Pode não parecer, mas planejei as dimensões para incluir cerca de 20 milímetros em cada porta menor. Sabe, a porta nas portas. Isso é para que eu possa ter todas as minhas brocas, descariar e muito mais nas próprias portas. Isso as coloca exatamente onde eu preciso. Assim, posso pegá-las facilmente durante qualquer projeto e, mais importante ainda, posso devolvê-las para não perdê-las em algum buraco da bancada. Veja e me diga o que acha, mas antes vamos montar o armário todo. As portas já estão pesadas, mesmo sem as ferramentas. Estou preocupado com o peso, então não usarei dobradiças normais. Esse é meu primeiro trabalho com dobradiças de piano. Parecem resistentes, que é o que preciso. Já mencionei que planejava reforçar a caixa de trás. Essas peças são compensado de 3/4 de polegada. Isso evita que o gabinete dependa só do painel traseiro. Elas são basicamente para os suportes franceses serem parafusados, e quando eu digo parafusar, quero dizer realmente bem parafusados, com esses parafusos super grossos. Os suportes franceses tendem a funcionar melhor quando cortados em pares. Assim, pequenas diferenças são compensadas ao juntá-los de novo, bastando achar alguns pinos na parede. Usei 2 suportes, um em cima e outro abaixo do centro, mas você pode usar só um em cima e parafusar embaixo na parede. Você vai precisar calçar para evitar que o armário tombe. Fico aliviado que ele não esteja cheio de ferramentas, já que não quero me esforçar demais hoje, então posso encaixá-lo nos suportes. Ainda não terminamos, vamos ver as ferramentas nos suportes. Beleza, está comigo? Antes de carregar, dei um passo atrás.
Não gostei da madeira crua, então encerrei tudo e agora dá para ver com as ferramentas. E pode ficar tranquilo, eu fiz muitos desses suportes improvisados, eles são simples e ainda assim acho que vão cumprir bem o papel. Me diga o que acha. Vamos começar pelo lado de fora, com as portas externas. E como eu disse, eu imagino que essa aqui vai ficar aberta o tempo todo enquanto eu estiver fazendo meus trabalhos de marcenaria. Eu coloquei brocas escariadoras e embaixo de cada uma delas coloquei as brocas reservas correspondentes. Também tem algumas chaves Allen para trocar, e aí no meio só uma seleção aleatória de coisas. Aqui estão chaves de precisão, cortadores de plugue, compasso e algumas pontas que provavelmente usarei em projetos. Brocas chatas, brocas para alvenaria, punções, a broca mana que eu uso bastante, brocas para perfurar metal, todas as minhas brocas de marcenaria organizadas por tamanho. Talvez você tenha conseguido ver essas aqui atrás. Uso essas brocas alongadas no gabarito Craig, além de lápis, pinos para a bancada e meus parafusos. A outra porta externa ainda está sendo feita. Deixei espaço para expandir o armário e embaixo estão todas as pontas para parafusadeira de impacto. Tenho 3 conjuntos, Bosch, Makita e DeWalt. Além disso, comprei recentemente pontas longas Milwaukee, que são excelentes. É só isso por enquanto, mas ainda posso crescer muito aqui. Atrás, no segundo espaço aberto das portas, tem uma espátula e formões que não uso com frequência. Meus formões de uso diário ainda estão no suporte. Fiz para o suporte francês porque adoro e acho mais prático, mas depois me afastei disso. Aqui embaixo, coloquei esses formões curtos muito úteis, junto com o meu medidor e localizador de ângulo. E essa é a frente das portas. Então vamos entrar no armário, porque agora, do lado de dentro deste lado, temos todas as limas que eu uso. Tesouras grandes e alicates que uso muito, limas usadas com raspadores de armário e embaixo, tesourinhas pequenas que também uso bastante ao abrir este lado. Acho que talvez eu me arrependa de não ter deixado essas ferramentas na porta externa. Vários estilos diferentes de pontas e brocas. Essa é a coleção que eu mais uso, é a linha Bosch Professional. Fui montando peça por peça e também tem um conjunto aleatório de outras que comprei em lotes de leilão. E essas aqui? Essas são terríveis. Se você não tem uma furadeira de bancada, eu também não tenho, mas pode ser que elas sejam úteis no futuro. E agora, essa parte aqui é a que eu estou menos satisfeito no momento. Queria que essa seção fosse só de cola, mas como não tenho tanta em estoque, coloquei também alguns acabamentos. Eles deveriam ficar em um armário de metal, mas não tenho um. E aí embaixo, aqui tem só algumas peças e coisas que eu uso em diferentes projetos. Sinceramente, acho que eventualmente vou equipar toda essa parte de trás com suportes para coisas diferentes. Por enquanto, 150 itens armazenados. Sei que trapaceei ao colocar tantas pontas pequenas de impacto, mas onde mais elas iriam? E lembre-se, se você está procurando os planos para construir isso, acesse o site. E de bônus, você ainda estará apoiando o canal. Este é meu armário. Não está perfeito, mas espero que acompanhe onde estou com as ferramentas, conforme eu avançar no hobby, adquirindo mais ferramentas e aprendendo novas habilidades. Vou fazer mais armários, ou trilhos franceses, ou gavetas, ou não, nada de papelão. Se você tiver alguma sugestão para mim, coloca aí nos comentários. Se achou útil, inscreva-se. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.